Oi, esse é o Giliar, meu marido e psicanalista, e a gente vai conversar sobre dissociação. A famosa máscara. Colocar uma máscara em cada acontecimento da sua vida, em cada momento, para pessoas diferentes. É um problema, né? Será que é um problema? Vamos falar nesse vídeo se é um problema ou não é. E antes disso, eu quero mostrar um vídeo para vocês e também para o Giliar. Vai ficar aí na tela. O editor vai colocar. O editor barra eu. Eu não posso sair machucada cada vez que eu vou num trabalho e as pessoas falam alguma coisa que não é muito gentil. Então, eu não tenho como controlar o que os outros vão falar, mas eu tenho que ver como é que eu vou reagir a essas palavras que não são muito gentis. Então, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso, quanto a isso. E então, eu decidi, ok, vai ser ela. Então ficou muito mais fácil pra mim, porque quando eu via ela, eu falava, bom, ela tem que fazer mais assim. Ficou muito fácil, porque quando eu retirei ela de mim, eu conseguia falar sobre ela como se fosse ela, uma terceira pessoa. Como se fosse aquela, um canvas, uma tela. Uma tela em branco que os estilistas, que eles iam projetar, pintar, fazer, e eu ia fazer o melhor que eu pude pra representar o que eles queriam, mas eu não ia tomar pessoalmente, não é? O que tu acha disso? Olha, é bem complicado aí essa situação, né? Tem duas coisas aqui que eu vi nesse pequeno vídeo, né? Que é, tipo, a primeira coisa é, ela tava com dificuldades de... por alguma situação com a vida, né? Com a crítica, né? No caso. Então ela fez um processo ali de distanciamento. E a segunda coisa é a importância de fazer isso para fortalecer a marca pessoal, porque os artistas fazem isso, né? Então, assim, são duas coisas, para mim, meio um pouco graves aí, do ponto de vista da saúde mental, que a gente não percebe, às vezes acha bobagem, né? Acha que é bobagem, mas pode ser bem grave, tá? Isso pode gerar uma dissociação? Aí explica o que é dissociação, para quem não sabe, né? A dissociação é quando, digamos assim, você se separa de si mesmo e vivencia uma outra experiência da realidade, como forma geralmente de se proteger. Então, basicamente, você às vezes... tem casos extremos que a pessoa até perde a noção temporal, ela perde até a memória do que aconteceu. Constrói uma outra personalidade a esse ponto, né? Tem casos extremos que a pessoa pode construir personalidades, que seria o transtorno dissociativo, né? Mas tem casos também onde a pessoa parece que está assistindo um filme, ela lembra como se estivesse num filme. Todos esses sintomas, essas características, né, é para ter um mecanismo de proteção atuante ali, com a finalidade de proteger a pessoa de um acontecimento traumático ali que a pessoa vai passar, né? Está passando. A primeira vez que eu vi sobre isso, eu vi uma coisa que era Seja Delulu, que são pessoas estimulando outras pessoas a fingir não ser outra pessoa, para criar hábito, quando o ideal é crie o hábito e não finja ser alguém, mas é vendido, né, colocado isso, seja uma delulu por 30 dias, seja a pessoa que você quer ser por 30 dias. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, isso vai trazer um transtorno, porque a maioria de nós, seres humanos, que não temos educação emocional básica e mínima, nós não temos condições de realmente construir um hábito em cima de uma dissociação, que é construir um personagem. A gente não tem. A realidade é que o ideal é fortaleça a sua própria personalidade, né? Construa-se, que é o que a gente faz, mas construir um personagem e de forma consciente, eu vou ser outra pessoa a partir de agora. Eu vou me comportar como a pessoa que eu quero ser. Ou então eu vou ser outra pessoa. E a Gisele, ela fala bem isso, né? Eu ia pros eventos, criticavam a mim como profissional, eu não sabia lidar com isso, então eu comecei um distanciamento emocional, né? Isso constrói uma dissociação. A gente tem que colocar aqui, por exemplo, que tem ali fatores que às vezes ajudam a pessoa naquele momento, tá? Então, assim, é uma característica, é uma técnica, é uma, digamos assim, um recurso que a pessoa poderia estar utilizando e talvez até dentro de um processo saudável. Por exemplo, um artista que está fazendo um papel
E ele chora, e ele sofre, e ele vive aquele papel ali naquele momento. Depois ele volta para quem ele é. Tudo bem, então é possível usar essas características dissociativas para ajudar a lidar com problemas momentâneos. A questão é aqui, Sim. momentânea. Por exemplo, se você vai para o seu trabalho e você passou por uma situação pessoal que te deixou abalado, no seu trabalho Você veste a roupa do profissional. Isso Sim. é uma espécie, assim, é uma característica, não chega a ser uma dissociação, Sim. mas você aí tá utiliza tudo bem, o eu saudável. profissional. É. Tipo, tá tudo bem. Sim. A questão É que com quando toda você... vida que eu for para um trabalho, eu tenho que vestir um personagem. Sim. Toda vida que eu chego em casa, eu tenho que tirar a roupa do personagem. Toda vida que eu chego para um amigo, eu tenho que vestir um personagem. Toda vida que eu chego para um amigo diferente, um personagem diferente. Aí Eu começo a criar um hábito de distanciamento de mim mesmo, onde eu me perco de mim. Eu não sei quem mais eu sou. Pela consistência, pela constância. Então, pra facilitar, é como se fosse a máscara, né? Eu visto uma máscara e aí eu sou aqui uma pessoa. Aí pra outra pessoa, visto outra máscara e a outra pessoa. E aí vai. Porque uma vez eu fui conversar sobre isso e aí a pessoa falou assim, ai Sandy, mas é assim a vida. Porque quando você vai pra igreja, você vai vestir uma roupa, mas isso é diferente, né? Assim, é diferente mais ou menos, porque eu pelo menos... A pessoa às vezes veste a roupa e veste a máscara para estar na igreja como um santo. Sim. Mas quando sai da igreja, geralmente vem a brigar no trânsito. Bando de infeliz incircunciso, filho de uma meretriz desviada, filho de Belial, seu satanás do inferno, a sua mãe vai tomar no tanque de Betesda. Porque aquele período de acúmulo, que a pessoa não é aquilo, gerou nela um acúmulo emocional que vai gerar uma explosão depois. Entendi. Então ela sai pior do que entrou. Tem gente assim mesmo. Às vezes sai até melhor do que entrou, mas aí ao entrar, digamos assim, ao tirar a máscara, tá com um processo de acúmulo emocional. E aí vai explodir no trânsito. Vai explodir em casa, vai brigar com a esposa, vai brigar com o filho, vai brigar, tipo assim, começa a ter uma carga emocional mais, digamos assim, maior, né? E vai descarregar. Porque abafou, né? Abafou ali Porque naquele abafou. momento. Certo. Então vestir a roupa para ir para a igreja, tudo bem. Sim. Vestir o papel para ir para a igreja, aí a gente não. entende assim, calma aí, né? Até que ponto tá bem essa pessoa, né? Sim. Eu tenho que ir para a igreja uma vez, eu tenho que vestir um papel, tudo bem. Agora, toda vida que eu vou para a igreja eu tenho que vestir um papel, será que isso está saindo do saudável, está entrando no processo de um transtorno, processo de doença, né? E por que isso não seria saudável, assim, de forma mais clara? Eu quero, como a Gisele falou aí, né? Eu quero não sentir a dor das críticas. O que seria um movimento saudável a se fazer para que não sinta essa dor ou para que minimize essa dor? Ou pode ser bom, pode ser feito isso, de construir isso e ser saudável. Existe o ponto onde sai do saudável ou não? Nesse ponto específico. Tá, é um ponto bem difícil, porque varia de cada um. Não tem como saber até que ponto deixou de ser saudável, até que ponto não deixou. O que a gente entende tem comportamentos que tendem a distanciar você de si mesmo, tendem a te provocar situações onde vai ter dificuldades emocionais. E aí esses comportamentos, se possível, seria melhor não usá-los. Então, assim, a questão do risco ali varia de cada um, né? E o ponto de que aquilo passa a ser algo ruim para a pessoa varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, no caso da Gisele, né, que ela falou aqui, ela disse que estava com uma grande dificuldade e a carreira dela dependia disso. Então, ela precisou usar um recurso que ela tinha para conseguir enfrentar essa situação. Aquele recurso para ela foi útil. Agora tem que ver o contexto. Será que ela conseguiu fazer o resgate dela mesma? Então ela dissocia ali, é ela. Então ela atua como um papel, ela consegue vestir um personagem ali e produzir. Mas até que ponto aquilo, tipo assim, distanciou ela dela mesma? Até que ponto ela precisa fazer agora papéis em vários aspectos da vida dela? Entende? O que seria saudável nesse caso? Assim, o mais saudável. Estou recebendo crítica do meu trabalho e não sei lidar com isso. O que fazer? O mais saudável seria trazer para a realidade. Que estão me chamando, por exemplo, no caso da Gisele, né, de feia. Estão me chamando de feia.
que é a realidade nisso que estamos falando. Eu sou feia, mas eu me sinto feia. Então me chamando de feia. Então esse é um processo que pode e deve ser trabalhado em terapia. Que aí eu tenho uma ideia de que eu sou feia, nesse caso, né, específico, né? E esse ser feia não bate muito bem com a realidade porque a pessoa é modelo. Então, tipo assim, tá havendo ali um processo ali de digamos assim, uma contrariedade, não é, como posso dizer? Uma incoerência, né? Pronto, uma incoerência naquela situação, onde chamam ela de feia, ela se sente feia, mas ao mesmo tempo trabalha com beleza. Entendeu? Então, naquele ponto, o correto seria o quê? Ela trazer para a realidade e entender que estão chamando ela de feia, mas não necessariamente diz respeito sobre ela, diz respeito sobre o outro que talvez não tenha preferência pela aparência, tipo de beleza dela. pelo tipo de beleza que ela oferece. Que tem isso, né? Na moda tem isso, Com toda não certeza. é? Às vezes a pessoa tá procurando uma beleza mais diferente. Eu não gosto de uma comida X e digo que ela é ruim. Mas outra pessoa pode amar aquela comida. Pode dizer que é maravilhosa. Que é e maravilhosa Tá tudo bem. e tá tudo bem. Mas eu vou dizer que é ruim. Então, será que, tipo assim, alguém pode se ofender com isso, né? Por exemplo, bife à parmegiana. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu acho que essas pessoas têm mau gosto. Né? E aí quando fala assim, nossa, é horrível, quem gosta de parmegiana Quem gosta vai ficar... tem mau gosto. Aí assim, aí quem gosta de parmegiana fica assim, peraí, então virou um ataque pessoal agora, gostar de uma comida, né? Só que aí o mais interessante é o gosto contrário do outro não te atingir a ponto de você se sentir ofendido, né? Porque tá tudo bem. A questão A pessoa não precisa gostar do que eu gosto e tá tudo bem, seguimos. O fortalecimento do seu ego não é ser egoísta, tá? É um fortalecer a sua identidade, a sua personalidade, você está bem consigo mesmo. É, por exemplo, pra tu ver se eu tô na linha de pensamento. A pessoa pega e olha pra mim e fala assim, nossa, que blusa feia. Tudo bem, você pode achar feio. E isso não ser um dor pra mim. Agora, se você tem uma crença interna de eu me visto mal, eu tenho um mau gosto, aí eu sou feia, dor, né? aí vai ser uma dor. Né? Vai ser uma dor. Aí, nesse momento, o saudável seria você trazer isso para a realidade, para separar, para entender que a opinião do outro, e tudo bem, e o outro foi mal educado, sim, em falar isso, porque beleza. é falta de limite a pessoa te pedir a opinião. Exatamente. Indelicadeza, né? Sim. Indelicado. Mesmo que eu te peça a opinião, você pode dar a sua opinião de forma mais branda. Sim. E aí, mas é entender isso, né? Que nós cruzamos com pessoas de todos os tipos nesse mundo, né? Então, tem pessoas que vão ser mal educadas e não tem muito o que fazer em relação a isso. Cabe a nós... Todos nós, em algum momento, vamos ser o filho da puta na vida do outro. E outras. Com certeza. Se não foi ainda, né? Você vai ser. Se não foi ainda. Aceite. E se você acha que não foi, é porque você não foi percebeu. bastante, Você não percebeu. Com certeza. Ai, meu Deus, aceitar que um dia, em algum momento, você vai ser filha da puta na vida de alguém. É normal. Acontece, gente, acontece. É normal. Às vezes, sem querer, no impulso, você... E às vezes num descontrole, num causar de dor, que às vezes o outro te causa uma dor, ou você sente uma dor que o outro nem quis te causar aquela dor. Tava só vivendo ali e te causou uma dor. Sim, às vezes você tá andando ali e você nem percebe o outro e acaba pisando no calo de uma pessoa. Calo do outro, sim, é. Depois a pessoa reclama com você, você ainda chama assim, meu Deus, você é muito sensível, você é muito fresco, né? Sim. Aí, vamos lá, sobre a parte da construção saudável, porque a dissociação não é saudável. Construir passos onde te levam à dissociação não é saudável, porque você pode sair construir essa questão, né, de uma outra personalidade. Inclusive, recentemente, agora nos últimos, 3, 4 anos, tiveram bastante filmes sobre isso, né, dissociação. E é um tema muito importante, porque é uma coisa que pode acontecer. Óbvio que existe ali outros vícios emocionais que levam a pessoa a isso, né? Outras queixas, outras vivências. Mas a pessoa pode sim ir construindo e vai construindo ao longo do tempo, né? Porque são várias personalidades para momentos difíceis da vida, né?
Sim. Uma situação é difícil, aí eu vou e coloco uma personalidade aqui que vai... Isso é uma falta de fortalecimento do ego. E quando falo ego, não é esse ego de egoísmo. Inclusive, quem é egoísta, ele possui um ego frágil. Tá, explica sobre isso do ego. Esse termo ego, né, a gente vê surge lá da psicanálise, que é usado na psicologia, e na espiritualidade também usa ego, e assim, uma bagunça, né? Mas na psicanálise, psicologia também, o ego seria, digamos assim, uma estrutura do seu ser que tenta conciliar teus impulsos animais, digamos assim, com as exigências sociais ou morais, enfim, que seria a questão do superego ali, né? O superego seria aquela imagem introjetada da lei, da ordem, isso é do ponto de vista psicanalítico, tá? E o ID, né, que seria nossos impulsos ali animais, a gente quer prazer, a gente quer evitar sofrimento, a gente tem vários desejos ali, e a gente tem impulsos. E como faz então para ter o prazer, mas também conciliar com a sociedade? Como faz para lidar com isso? Como? Ego, né? Surge uma estrutura do seu ser que vai tentar conciliar essas duas forças, entende? O ego fragilizado, então, é a não formação disso. É quando eu começo, digamos assim, uma formação, porque todo mundo tem ego, Sim. mas uma formação enfraquecida. Que é tipo... Enfraquecida seria nesse sentido, de o outro vai e me julga e eu não tenho a certeza do que eu gosto e me sinto abalada. Seria isso? Seria, exatamente, seria tipo, eu não tenho convicção, não tenho segurança diante de uma situação, e aí eu começo a apelar para mecanismos de defesa mais primitivos, que é o esquecimento, que é a dissociação, e tem vários, que é a projeção, entende? Projetar no outro, o que você tem dentro de você. Então tem vários mecanismos de defesa, e um ego fragilizado, ele tende a usar esse mecanismo de forma inconsciente para se proteger. Mas um ego fortalecido, ele vai conseguir trabalhar essas duas dinâmicas, né? A minha vontade de, por exemplo, aparecer, ou de trabalhar, ou de ganhar dinheiro, e a crítica social, tipo, que eu tenho que lidar bem com essa crítica, eu tenho que ser uma pessoa que não posso xingar muitas vezes, né? Então, como é que eu faço então? Eu quero xingar, mas não posso, porque eu não é aceito, né? Sim. Eu tenho que manter a compostura, né? Eu tenho que ficar calado, né? O que é que eu faço então? O ego vai atuar para conciliar as duas coisas. Aí dá uma resposta educada, refinada, que bota o outro no lugar, sabe? Às vezes o ego é que estrutura isso. Entendi. Mas se o ego estiver fragilizado, ele vai entrar em mecanismo de defesa, ele vai entrar em medo e vai começar a ou esquecer, ou fazer dissociação, ou aí vai, tem vários mecanismos de defesa. Vai atuar. Essa questão envolve também a educação emocional, né? Eu não sei lidar com os sentimentos que me vêm e aí eu preciso fingir que esse sentimento não existe, fingindo ser outra pessoa, fingindo que fingir que não vi esse sentimento ou não senti. E eu coloco aqui que o fingir não sentir, às vezes não é bem assim, tá? Você acha que não sente. Ah, sim, não é um fingir. A pessoa Você realmente acredita que não sente. Não mas fiquei ao triste, mesmo... não fiquei com raiva, né? Isso, mas a pessoa ao mesmo borbulhando de ódio. Mas ao mesmo tempo você vê sinais no corpo, biológicos, Sim. de quem está com raiva. O coração acelerou. Sim. Começou a ter uma sudorese, ficou mais inquieta. Essa parte da falta de educação emocional é uma coisa incrível. Incrível que eu digo assim. Porque hoje eu já consigo dizer um pouco mais... Uma muriçoca. Eu já consigo... Saiu. Eu já consigo dizer... Hoje eu já consigo dizer um pouco mais sobre os meus sentimentos. É óbvio que quando eu não me sinto bem, ser vulnerável, eu não falo sobre os meus sentimentos para uma pessoa que eu sei que pode simplesmente me apunhar, como é que não lhe acolher, né? Sim, de vai causar um fazer ferimento. chacota ou algo nesse sentido. Eu não vou ser vulnerável com uma pessoa desse tipo. Mas é incrível. Antes, eu não conseguia ter a mínima noção de quando eu estava sentindo algo. E hoje é muito... Nossa, e é muito mais leve, porque eu consigo dizer pra mim mesmo, tá tudo bem, você pode sentir essa raiva. Tá tudo bem, você pode sentir essa tristeza. Tá tudo bem, você pode sentir essa frustração. E esse esquecimento de que sente já é um processo dissociativo, tá? Já é um processo associativo. Vamos colocar uma situação... Sente, mas não percebe, ou seja, está indo para o esquecimento. Ou seja, eu estou criando um papel de uma pessoa que não sente, mas explode.
Sim, vamos Não colocar sente, mas explode. uma situação que é muito típica, assim, tem pessoas discutindo, e aí você fala pra uma pessoa assim, se acalma, e aí a pessoa olha pra você, eu tô calma! Né? A pessoa claramente não tá calma, né? Não tá calma. Mas quem tá dizendo se acalma também não tá calmo, porque tá projetando no outro, né? Também. Às vezes sim. Sim, às vezes não. Mas enfim, isso é uma coisa que alimenta o fato da gente não conseguir ser vulnerável e perceber nossas emoções, né? Até porque não teve o acolhimento. Então, quem é que vai dizer seus sentimentos quando você é chutado quando é dito seus sentimentos? Você tem que ser forte, né? O mundo não perdoa. Sim, o mundo é essa coisa cruel. Então, como é que você vai ser sensível? Um mundo cruel, um mundo que não te perdoa, um mundo que te persegue, um mundo que vai a qualquer momento te devorar. Né? Quando que, na verdade, as pessoas que têm mais sucesso não são essas daí que estão lutando contra o mundo, não, tá? Por mais que tenham, tá? Cada caso é um caso, né? Tipo assim, tem. Mas geralmente as pessoas que não sabem lidar bem com o mundo ficam sós. E quem fica só geralmente não cresce muito. Sim, porque você não vai crescer. Numa dinâmica social se cresce mais quem é colaborativo. Quem é colaborativo, tá? Mas tem as pessoas ali que passam para trás dos outros. Tem, mas assim, cada caso é um caso. Ela paga um grande preço por ser assim. Ela muitas vezes fica trocando de emprego, ela faz isso, mas as pessoas começam a não gostar dela, surge o nome, tem que trocar de praça, então tem que crescer como se fosse um gafanhoto, devorando e mudando, devorando e mudando, devorando e mudando de lugar. Quem realmente tem um sucesso é quem sabe conciliar a vida profissional, a vida familiar, a vida afetiva, a vida social. Então, o sucesso ele envolve essas características todas. Que vai ter a chamada, né, tão desejada felicidade. Sim, que não é algo 24 horas, né? Você não é feliz 24 horas. A gente pode colocar até assim, felicidade envolve algumas características, né? Inclusive a tua situação temporal. Ou seja, você tem um passado que você conhece, você gosta ou está pacificado, está no presente, bem, ou seja, tem uma sustentação financeira, está com saúde, enfim, está satisfeito com o presente e tem uma previsão futura, que você também gosta. E o meu futuro vai ser bom, porque isso aqui que estou fazendo vai me levar a tal lugar. Então essa posição temporal te dá uma tranquilidade e permite sentir felicidade. Então assim, é um conjunto de coisas assim que é possível sentir uma felicidade sim, tá? Por mais que não seja 100% do tempo, mas na maior parte do tempo você pode sim se considerar uma pessoa feliz. É verdade. Mas existem certas características ali que... Você não precisa estar de 0 a 10, você não precisa estar com felicidade de 10 direto, mas você pode viver contente, né? Eu posso estar com dor. Com felicidade. Eu posso estar com dor e entender que eu sou feliz, entende? Tipo sim, assim, cara, minha vida é excelente. Cara, eu tropecei, machuquei o joelho. Mas tá tudo bem. Mas, cara, fora isso. Eu sei que minha vida é excelente. Tá doendo agora, mas vai passar porque minha vida é excelente. E aí, assim, a gente já entende que, bem, para ser feliz, eu preciso ter um passado, onde eu tô pacificado. Esse passado eu gosto dele. Por pior que tenha sido, tá? Por pior, nossa, eu cometi muitos erros no passado. Você consegue ver os aprendizados? Ou eu sofri muito no passado, mas você aprendeu com isso, né? Você conseguiu tirar as lições que te fazem hoje um ser mais forte. E aí você... mas as pessoas na minha vida foram muito ruins. Você aprendeu as lições que você pode aprender ali e perdoar essas pessoas, deixar elas irem. Isso fortalece o ego, né? Sim. Isso de conseguir passar por uma situação, voltar nessa situação emocionalmente, né? Sarar essas feridas e aí aprender. Levar o melhor que há da situação, né? Que é o ensinamento. O que você aprendeu? Essa situação te ensinou o quê? Tanto fortalece o ego, quanto um ego forte faz isso. Né? É um sinal de um ego forte fazer isso. Um ego fortalecido. E aí é a sua integração. Que essa integração é que vai te levar para essa felicidade. Que é você estar bem na sua vida como um todo. Construir um hábito, né? Vamos para essa parte da construção do hábito. Porque eu entendo que esse processo, pelo menos essa proposta do Seja de Lulu, é isso, né? Eu quero construir um hábito, mas eu não tenho força de vontade suficiente, então finja ser quem você não é, finja ser a pessoa que você quer ser. A construção de um hábito, o meu ponto espera aí, deixa eu tentar explicar. Construir um hábito
é você fazer aquilo todo dia, de forma diária. Você vai fazer um pouco. E vão ter os dias que você vai deslizar, não vai conseguir fazer, não vai lembrar de fazer, não vai dar tempo de fazer, mas tá tudo bem, né? Você pode até fazer de forma reduzida. Por exemplo, quero fazer exercício físico. Se você não conseguiu fazer naquele dia por 1 hora, faz por 15 minutos. Ah, mas não dá 15 minutos. Faz por 10 minutos. Faz um alongamento que seja, faz algo. Porque você vai construir o hábito de fazer aquilo todos os dias. Só que aí, o tentar fazer esse processo de Lulu, né, de eu vou ser alguém, já sinaliza um ego fragilizado? Tu acha? Aí eu coloco, ou é o imediatismo? Né? Aí eu coloco, pode sinalizar, como pode não. Aí depende de cada caso. Nós não somos uma caixinha, não tem como colocar ninguém numa caixinha, né? Vai depender de cada... Não tem regra geral, né? Não tem regra geral. Sim. Mas eu poderia colocar que, olha, a sua dificuldade de fazer um hábito, de construir um hábito, pressupõe ali uma dificuldade emocional de simbolismo, né? Digamos assim, da consistência da tua realidade. Então, a consistência da realidade pode sinalizar que você está com um processo não bem resolvido ali. Aí eu posso criar um papel. Tá, você pode criar um papel, mas geralmente não vai funcionar muito. Esse hábito não vai permanecer. Sim, porque é difícil. Mas se você insistir né? muito, você pode sim criar um hábito, mas aí fica um hábito desconectado de si mesmo. Aí para você ter porque aquele não é hábito, você, né? Para você ter aquele hábito, você às vezes vai precisar o quê? Vestir o papel. Aí você vai construir, você vai separar essa dissociação, né? Você vai criar duas existências. Entendi. Quando que o caminho do ego fortalecido, o caminho da saúde emocional, é você integrar a sua existência. Você conseguir ser, por exemplo, eu sou a mesma pessoa como pai de família, e sou a mesma pessoa como amigo, e sou a mesma pessoa como profissional, e sou a mesma pessoa como, enfim, qualquer coisa que eu vá fazer. Mas não pode ser assim. Então você precisa ser uma melhor pessoa. A questão é essa, você vai melhorando. Seja melhor no total. Consistentemente. E aí você vai poder ser essa pessoa sempre, toda a vida, a qualquer momento. E vai ser aceita, e vai ser benquista, e vai ser, enfim. E vai cometer erros, e vão aceitar seus erros. E vão aceitar seus erros. Entende? Você vai ser aceita. E tá tudo bem também. Eu acho que essa parte do aceitar os seus erros no sentido de... tá tudo bem. Gente, ninguém gosta, parte. vou contar um segredo aqui. Ninguém gosta de uma pessoa perfeita. É verdade. Vem cá, você gosta de uma pessoa perfeita? Sabe uma coisa que me lembra? Não gosta. Você quer ver um defeito dela pra poder... tá vendo? Essa pessoa tá me enganando. Essa pessoa tá enganando, é um papel, tá fingindo. Porque dá pra perceber que é um papel, né? Ninguém é perfeito desse jeito. Não só ninguém é perfeito desse jeito, como todo mundo escorrega. Sim. Então a pessoa que quer ser perfeita, ela escorrega e não assume o erro. Sim. Aí todo mundo aponta o dedo, né? Tipo assim, todo mundo aponta o dedo daquela pessoa que quer ser perfeita, comete o escorregão e não aceita que errou. Mas isso é uma defesa de um ego fragilizado. Ele não pode errar, né? Não pode errar, porque não vai ser aceito. Ele vai ter medo de ser perseguido, abandonado, rejeitado. Se inscreve! Curte, por favor! O caminho que seria mais saudável, que a gente recomenda, é trazer para a sua integração pessoal, a sua vida. É integrar seu passado, integrar seu presente, integrar seus projetos futuros, é integrar os seus papéis na sociedade, ali que são muitos, né? É integrar de um jeito que você consiga cada vez mais ser você mesmo, sem precisar ser uma outra pessoa, por exemplo. E aí, esses mecanismos que as pessoas usam para criar atalhos imediatos podem ser bons naquele momento de urgência, né? Porque, por exemplo, no caso da Gisele Bündchen, às vezes ela não teria tempo de trabalhar uma terapia. Ela iria paralisar a carreira dela e não conseguiria andar e poderia atrapalhar tudo. Então ela teve que se virar com o recurso que tinha. Agora, se ela costuma utilizar isso toda a vida, já é sinal de um processo dissociativo. Então, tem a Gisele profissional, tem a Gisele mãe, tem a Gisele mulher, tem a Gisele amiga. Aí a gente começa a entrar no processo ali de uma pessoa que está com o ego muito fragilizado. Ela precisa fazer papéis para poder ser aceita, mas cansa muito. Emocionalmente o preço é muito alto.
cansa demais. Sim. Inclusive, ó, a pessoa que tem aquele problema com cansaço social, sabe? Sim. Ai, fala sobre Tenho muito isso. cansaço social. Nossa, eu estou no meio das pessoas. Me cansa, me esgota. Essa pessoa Tá se fazendo esgota porque está com personagem. resistência. E a resistência tem a ver, muitas vezes, com esse personagem. Às vezes não, pode ser outra coisa também, tá? Sim. Mas uma pessoa que faz personagem, ela tende a se esgotar socialmente. E assim, gente, tá tudo bem fazer personagem, tá? Tipo, todo mundo faz personagem, em níveis maiores, em níveis menores, mas a questão é trazer pra consciência, será que eu preciso desse personagem aqui, de verdade? Ah, é mesmo, é isso, né? Porque em alguns modos você vai precisar conter o que você está sentindo ali para fazer o que você precisa fazer, mas existem momentos que você não precisa, mas você constrói essa necessidade de, não, eu preciso. Mas não Isso. precisa. Às vezes, no seu grupo de amigos, você assinou uma pessoa e está fazendo um papel para ser aceita, e aí acaba se desgastando, quando que, na verdade, seus amigos nem gostam muito disso. Talvez gostasse até mais de você se você mostrasse quem era. Se aproximasse, gerasse conexão, porque quando a gente mostra nossa vulnerabilidade, a gente se conecta conexão, com a vulnerabilidade do outro. E gera uma conexão. Como nós humanos, todos nós somos humanos que somos, erramos, falhamos, caímos, sofremos, somos carentes de amor, de afeto. Mostrar nossa carência faz a gente se conectar com o outro. Sim. Se eu mostrar a perfeição, ninguém é perfeito, né? Se eu mostrar a perfeição, você vai gerar uma desconexão quase imediata. É mesmo? É como se estivesse relacionando com um objeto, um vaso, sei lá, uma escultura ali de uma pedra ornamentada, mas você não consegue ver a pessoa que está ali por trás, o ser humano que está ali por trás, porque é só uma fachada, é só um papel. E tudo bem, vamos seguir o jogo, né? Você faz um papel, eu faço outro papel aqui, vivemos em sociedade. Mas não precisa ser assim. Essa vida geralmente é uma vida que vai levar um pouco assim de vazio, né? Sim. As conexões humanas, e nós nascemos para isso, para ter essas conexões humanas, e assim, tem casos e casos, tem pessoas que têm problemas com conexão humana. Tudo bem, mas na normalidade, assim, no geral, né, digamos assim, na maioria, né, é desejável, entende? Ter uma conexão humana. É saudável ter conexão humana. Inclusive, faz parte do processo de saúde você conseguir se relacionar bem com os humanos, com outras pessoas, se conectar, sentir amado, conseguir amar, confiar em você, ter uma reputação, uma série de coisas contribui para o que a gente chama de bem-estar, de saúde, felicidade. E a dissociação, né, ele vai como uma defesa, ele vai criar uma separação, ele vai criar um escudo, ele vai afastar a pessoa De si mesmo. de si mesmo e dos outros. Ser Delulu ou fazer isso de construir um personagem não é uma boa ideia. Pode não ser uma boa ideia. Pode não ser uma boa ideia. Eu gosto disso que o Julia faz. Pense bem. Que é muito importante, porque não é um extremo, né? Aquela coisa do preto ou branco. Não, depende. Em certas porcentagens, em certos momentos, vai ser importante. Mas se você faz isso de forma repetitiva, na maioria das vezes, e de diversas formas, aquela coisa do excesso, né? Tudo em excesso faz mal, até água, queridos. Se você beber muito, você pode ir à falência. A falência, olha. A óbito. Depende. Você pode ir a óbito se você beber muita água. Então, tudo em excesso faz mal. Se conectem consigo mesmos e busquem conhecimento. Tchau, tchau. Tchau!